Olá pessoal, meu nome é Marcelo Amante, eu trabalho hoje na XL Solutions e já estou há alguns anos nesse mercado aí de telecom. Na verdade eu comecei em telecom quando trabalhei na Nokia em 99 e desde lá sigo esse mercado de telecomunicações na área de TI. Abri uma empresa depois de 2006 na área de consultoria, fiz vários projetos aí trazendo alguns produtos para o Brasil, ajudando algumas empresas a ingressar no Brasil. E depois disso, em 2014, eu me associei à XL Solutions, que é uma empresa que tem como core o desenvolvimento de plataformas, né, de soluções para o mercado de TI. A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante que é MVNO, né, se ela pode ser um bom negócio para as empresas de IoT. Primeiro, eu gostaria de dar uma visão macro para vocês, o que são essas siglas todas, né? A MNO é a operadora, né? É a que vocês conhecem hoje no mercado, já estão bem acostumados, que é essa operadora que tem a rede, que instalou a rede e que tem a sua rede própria. Também a MVNO é a operadora que ela não tem a rede própria, né? Uma Mobile Virtual Network Operator. Ela utiliza, né, ela aluga, ela licencia essa rede da operadora da MNO. Quais são os tipos de MVNO que você pode ser? Você pode ser uma MVNO credenciada e você pode ser uma MVNO autorizada. Qual que é a diferença, né? É o nível de dependência. Basicamente, quando você é uma credenciada, você está associado a uma MNO ou uma outra MVNO autorizada, e você depende das estruturas que essa empresa tem a oferecer para você. Quando você é uma autorizada, você é independente. Você tem, obviamente, para ser independente, tem que ter uma estrutura que é uma MVNE, que é simplesmente uma grande prestadora de serviços de informática, que estão todas as plataformas que servem os serviços de telecomunicações. Elas propiciam todos esses serviços, o billing, o HLR, todas as questões ligadas à prestação de serviços de telecomunicações. Você, para ser uma autorizada, você precisa ou ser, ou ter também uma MVNE, ou se associar a uma dessas MVNEs. Como é que está hoje esse mercado de MVNO no mundo, né? Peguei a fonte aí da Teleco, né, de 2016. Você vê aí que você tem países, né, que tem mais de 100 MVNOs, né? E tem países grandes, né, como os Estados Unidos, Canadá, mas também tem países pequenos, como a Nova Zelândia, que tem 5 MVNOs. Né? O que acontece? Né? Por que esses caras conseguem ter esse número de MVNOs e a gente ainda tem essa dúvida, né, se é um bom negócio aqui? Né? Basicamente olhando para o objetivo da MVNO. Né? MVNO é um negócio para atender um nicho de mercado. E esse nicho de mercado, ele pode ser um público, que você já tem, o seu cliente, por exemplo, ou pode ser uma região também, onde você atua, né? Dependendo do seu ramo de negócio, da sua atividade, você também tem condições. O importante é que você possa agregar um valor à sua oferta, né? Fazer algo a mais para oferecer para o teu cliente. Vamos usar um exemplo aqui, acho que é bem atual, né? E bem fácil de entender, que é a Porto Seguro. A Porto Seguro, ela já está no mercado há um grande tempo, ela tem a oferta dela, né, que já é uma oferta de valor agregado com alguns serviços. Ela já tinha aí os serviços de seguros, né, de carros, seguros de vida, residência e outros serviços complementares. Ela adicionou aí, através dessa MVNO Porto Conecta, né, que hoje tem a marca Conecta, outros valores, outros serviços, né, um outro negócio, né? Ela aproveitou parte da estrutura dela, administrativa, financeira, e criou um departamento de MVNO chamado Conecta. Essa oferta adicional que ela providenciou ao mercado criou um novo negócio. Então, hoje, ela tem novas ofertas no mercado, planos de voz, planos de dados. Em virtude disso, também, ela criou serviços adicionais, que são os serviços aí de seguro do celular. E um dos que eu acho mais interessante é o Porto Boy, né? Você esquece seu celular, quem quer ficar em casa ou no trabalho sem o celular. Então, ela manda buscar o seu celular na sua casa e leva para o seu trabalho. Né? Então, o que acontece aí? Né? Quem é que pode ser uma MVNO? Se a gente olhar o exemplo da Porto, né? Se você tem uma base de clientes grande ou pequena, não importa,
você tem uma base considerável de clientes, você tem um ponto de venda, você tem canais de venda, você tem uma equipe de venda, né? Você tem como fazer uma ativação da sua venda e você já tem uma oferta, você com uma estrutura enxuta, e aí vão as definições de plataforma, você pode ter também uma grande MVNO, porque isso vai propiciar você a ter um custo operacional menor possível para ter o seu negócio novo, a sua unidade de negócio novo. O que eu entendo, né, desse negócio, o que eu vejo, melhor dizendo, desse negócio para as empresas de IoT? Queria falar de dois temas que acho que, de dois tipos de negócio aqui que o mercado conhece bem, que é o M2M, né, que está em várias maquininhas aí de POS e de telemetria, e também tem a parte dos ISPs, as Internet Service Provider. Esses dois segmentos, né, na minha visão, têm grande potencial. Né, eles têm grande base de clientes, eles têm uma grande malha de distribuição, canais de venda, né, eles estão espalhados aí pelo Brasil, atendendo regiões e atendendo públicos, né, e eles já têm uma oferta. Então, eles já estão fornecendo algum tipo de solução para o mercado. Nesse sentido, né, nessa visão, eu entendo que a MVNO pode ser, sim, um grande negócio, né, uma grande complementação de negócio ou até um novo negócio para essas empresas. Né. Vai falar assim, pô, mas o que aconteceu, né, no mercado? Por que agora pode ser, antes não podia? Não, podia sim, sempre pôde. O problema foi que antes, vamos dizer assim, antes de 2017, vamos colocar aqui um milestone aí, uma divisão, é que a gente tinha aí uma crise no Brasil, uma crise política, uma crise que, por conta dessa desconfiança, esse volume tão aí exagerado de corrupções que vieram à tona, gerou também uma crise financeira. Né? E isso realmente encolheu o mercado, né? A gente passou aí por uns momentos muito ruins. O que mudou é que desde 2017 a gente já nota alguns indícios aí nítidos de melhoria, né? A economia está mudando, né? Novas oportunidades estão surgindo. A gente lá na XL tem tido oportunidades em novos negócios. Acho que o mercado também, que eu tenho informação, o mercado imobiliário também tem crescido, tem uma grande procura agora da casa própria. Então as coisas estão voltando a um volume normal. Custo de plataforma era um dos itens que eram inibidores nesse mercado. Se cobrava muito caro, a nossa moeda já é fraca em relação ao dólar, imagine isso multiplicado por 80 milhões. Esse era um valor esse investimento necessário para se gerar ou se criar uma MVNO. Isso já não existe mais, até por conta da crise na Europa, a crise no mundo, vamos dizer assim. Os fabricantes, né, dessas plataformas, dessas soluções para MVNO, eles também modificaram o modelo de negócio deles e têm os modelos mais aderentes à nossa necessidade. Então, hoje você encontra ofertas no mercado que são muito mais, vão facilitar a sua decisão nesse mercado. A própria MNO, a própria operadora. A operadora mudou também a postura dela com relação aos candidatos a MVNOs. Estão mais consultivos, estão mais abertos, estão mais dispostos a escutar, a entender e dar alguma oportunidade para a gente. Outro ponto também importante é a falta de investimentos. Obviamente, por conta dessa crise toda, ninguém queria colocar o dinheiro no Brasil. Né? Ninguém queria apostar, todo mundo vamos esperar para ver como é que fica, se essa corrupção realmente vai ser atacada, se isso vai ter um resultado, se o país volta a crescer. Isso está acontecendo. Né? E por fim, a mudança do comportamento do consumidor. Né? Você vê isso pelas ofertas das operadoras. Antes a gente tinha uma oferta de voz e alguma coisa de dados. Isso mudou radicalmente, hoje praticamente a gente compra dados. Né? Voz é um adicional que em praticamente todos os planos é ilimitado. Você compra um pacote de dados que você precisa e voz você fala à vontade. O que eu vejo agora de grande oportunidade para IoT? Né? Por que IoT? Né? Por que a gente está falando desse congresso? Por que a gente está falando do ROI? Por que esse investimento? Por que esse mercado? A IoT é a bola da vez. Né? Por que é a bola da vez? Ela está trazendo novas possibilidades, né? Novas soluções, novos produtos, gerando novos negócios.
né? A IoT, todo mundo tem uma definição para a IoT, pode ser uma solução, pode ser a coisa, né? A internet das coisas, né? Estão vindo para o mercado várias dessas possibilidades e tem pessoas, empresas que podem realmente se apropriar dessa oportunidade no mercado. Eu digo assim, por que, né, essa oportunidade pode ser para o mundo da IoT, né? Como que eu posso fazer isso, né? O primeiro passo é determinando aí, escutando o mercado, né? Você já tem um cliente, né? Você já sabe a demanda, as necessidades que ele tem, escuta o mercado, verifica com ele aí o que é que poderia ser uma oferta complementar, o que ele precisa mais, o que ele consome de outros e poderia consumir de você. Outro ponto importante é a plataforma, né? Defina uma plataforma que te dê agilidade. É muito importante esse ponto com relação a você ser uma autorizada ou uma credenciada. A autorizada te dá independência, ela exige um pouco mais de esforço, mas ela te dá independência, o cliente é seu através do HLR, é onde é o depositório dos números dos clientes. Você tem agilidade numa plataforma independente, numa MVNE com uma plataforma muito, muito bem estruturada, você tem e pode criar produtos em até 4 horas. Né? Isso dá para você um time to market sensacional, você sai na frente de outras operadoras dos seus concorrentes. Verifica o resultado. Todo mundo tem que sistematicamente verificar como anda o resultado dessas decisões, né, do seu negócio, né, avaliando, pondo numa planilha, analisando para ver para onde é que está indo o resultado da empresa, se precisa fazer alguma mudança ou não. Importantíssimo também foco e atenção ao cliente. É essencial esse ponto para uma MVNO. No mercado, no mundo, de uma forma geral, a percepção dos clientes com relação aos serviços das MVNOs é excelente. É muito melhor do que a MNO. E lembra que a característica é a MVNO utiliza a rede da MNO, ou seja, não deveria ter nenhuma diferença de prestação de serviço. Mas a grande diferença que se nota é a atenção ao cliente, a forma com que trata o cliente, a resposta. Essa questão é muito, muito importante e decisiva no momento em que você está se avaliando aí. Os índices aí mostram da Anatel até que a Porto, que é uma MVNO, tem os melhores índices que outras operadoras comparado às outras operadoras, por conta do quê? Da atenção que ela dá ao cliente. Eu quero comentar com vocês aqui uma historinha de sucesso. Por que eu acredito nisso? Por que eu vejo que a IoT, né, esse mercado pode realmente ser um grande player nesse mercado aí, pode trazer grandes players, na verdade, para esse mercado de MVNO. Tem a SimSkill, é uma empresa que faz chips para viajantes. Ela vende aí os SIM cards aí nos aeroportos. Ela basicamente tem o foco em oferecer ao viajante uma solução para aquele momento. É isso que ela faz. Mas ela não começou assim. Ela começou fazendo um trabalho de venda de voz, um pacote de 30 dias, com voz e dados, e a coisa não andava, não ia. A gente tem contato com o Júnior, que é o dono da empresa, e nessa conversa ele falou para a gente assim, olha, a gente começou a determinar uma oferta em que a gente acreditava, porque todo mundo falava, e a gente foi no mercado, e a gente viu que o mercado pedia uma solução para viagens e tudo mais. E ele fez isso. E testou, né? Ele implementou isso através desses quiosques, que são os quiosques que estão hoje nos aeroportos. O que aconteceu com esse negócio? A coisa não andava. Ele foi para o balcão. Ele pessoalmente ficou 6 meses nesse quiosque, né? Ele ficou 6 meses aí escutando o cliente, perguntando por que ele não estava vendendo tanto, o que o cliente precisava, qual que era a necessidade do cliente, e foi descobrindo que, na verdade, ele precisaria adequar a oferta dele. Depois de 6 meses, ele voltou para dentro de casa, reestruturou, porque tinha uma plataforma ágil, reestruturou o negócio dele e construiu uma oferta vencedora. O resultado disso é que a empresa dele está muito saudável, teve um retorno de investimento sensacional e que ele, só para uma informação, fatura 3 vezes mais do que faturava anteriormente.
mas ele está atendendo um nicho de mercado, um público específico. Por isso que é muito importante a gente definir, né? O que eu quero dizer com isso? Os principais pontos desse negócio. A IoT pode sim. Primeiro, né, faça uma decisão de uma plataforma, né, adequada ao teu negócio. Adequada em termos de tamanho, em termos principalmente de possibilidade, que te dê condições de ser ágil, que te dê a propriedade do seu cliente, né? Defina por modelos independentes ou com parceiros independentes. Segundo, assim, escute o mercado, escute o seu cliente. O que ele está dizendo, o que ele precisa, né? O que ele, na verdade, pode e reconhece que tem valor para ele. Atue também, no terceiro ponto que eu quero mencionar, no seu público-alvo. O seu público-alvo pode ser o seu cliente e não precisa ser no Brasil inteiro, pode ser simplesmente na sua região. As ISPs geralmente têm essa característica, né? Elas são para uma determinada região. Isso é importante também. Você atender a sua região. Eu não acredito que a Nova Zelândia, com o tamanho que tem, 5 mil VNOs, não tem algum tipo de definição de características que atendam um nicho de mercado. Outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem 81 MVNOs, existem realmente possibilidades e grandes possibilidades. A gente precisa entender, a levar e fazer com que o cliente reconheça o valor. Mas primeiro tem que escutar. E segundo, e por último, na verdade, tenha atenção a esse cliente, dê atenção a ele. Uma estrutura onde você põe atenção ao cliente, o cliente se sente mais satisfeito. E isso ele vai dizer a outro cliente, a outro amigo, e vai trazer para você um novo cliente, que já vem com a percepção de que você é melhor do que a opção que ele tem no momento. Se você tem essas condições, né, se você enxerga essas condições, com certeza você tem possibilidades grandes de ser uma oferta melhor, uma oferta complementar e se tornar uma MVNO nesse mercado. Mas aí vem a grande questão, né? Como é que fica o investimento? Né? Quanto que eu preciso, qual o valor desse investimento? Né? Quanto que eu preciso pôr aí de dinheiro? O tema desse congresso, né? O retorno sobre esse investimento, como é que fica? Né? Em quanto tempo eu tenho esse dinheiro de volta? Obviamente dependem do tamanho do seu negócio, do foco que você dá, qual é o seu cliente, qual é a sua oferta, quais são o valor agregado que você pode colocar nessa sua oferta. Essas decisões é que vão balizar esse retorno, essa quantidade de investimento. Então o que eu diria para vocês é que as MVNOs, né, de uma forma geral, que compartilham a estrutura, o que eu digo compartilhar a estrutura? Ela já tem uma estrutura em que a empresa está montada. Ela usa o departamento financeiro dela próprio, ela usa o departamento de RH, recursos humanos ali, ela tem lá a parte de administrativa, ela só vai criar mais 2 departamentos específicos, que é a parte de marketing, focada no serviço de telecomunicações, e o CRM, é a atenção ao cliente para os serviços de comunicações. É só isso que ela precisa fazer. E, obviamente, ter uma MVNE que pode ser um parceiro que vai prestar um serviço para ela. Nas MVNOs, geralmente, que tem esse tipo de construção, essa estrutura, elas podem ter um retorno, veja bem, podem ter um retorno de até 18 meses. Tudo depende dessas questões básicas de qual é a estrutura que ela tem hoje, número de clientes, ticket que ela tem hoje e a oferta que ela vai montar, mas ela pode sim ter isso. A gente tem estudado isso há um bom tempo, há mais de 7 anos, e a gente enxerga que dependendo do segmento, dependendo da oferta, esse número é muito factível. As MVNOs bem-sucedidas na Europa, por exemplo, elas têm até 100 mil clientes, ou seja, elas têm uma oferta muito de valor agregado, porém ela tem uma estrutura muito enxuta. Isso é muito importante para o sucesso, para o retorno desse investimento. Então, o que eu diria a vocês é que existem várias possibilidades. Eu acredito que esse mercado de IoT é realmente um mercado que pode sim trazer grandes players para o nosso mundo de MVNO e realmente alavancar a MVNO no Brasil, que é tão grande e tem tão pouco ainda no momento. Então, o que eu dirigiria para vocês é façam alianças de valor, né, que tragam para vocês essa condição, né, para que vocês se tornem aí
uma MVNO de sucesso também. Muito obrigado.